O Romário poderia ter sido muito maior na seleção brasileira. Isso foi uma trapaça do destino. Se você fizer a construção da linha do tempo e ver quantas interrupções o Romário teve, você vai ver que maldade que foi feita com a história da seleção brasileira. Se o Romário tivesse jogado no Mundial Sub-20 em 85, o Romário teria ido à Copa de 86. Contou contra o Romário o corte do Mundial de 85, que ele acabou não disputando e o Miller disputa. Miller é o que aparenta maior segurança. É o garoto promessa que pode explodir na Copa do Mundo. E o Romário tinha dentro de si a certeza de que era melhor do que o Miller e já deveria ter disputado a Copa de 86. Fora 90, que eu praticamente joguei 45 minutos, eu poderia ter disputado mais 2 Copas do Mundo. Infelizmente, a realidade nos colocou numa situação que nós teríamos que cortá-la. Tentei que não acontecesse isso, mas faz parte, né? Não sei se poderia ter sido diferente, mas eu teria me divertido mais com o Romário dentro de campo. A seleção não tem graça, sem Romário não tem graça, só com Romário. Eu já falei! Vai, Filipão, bota Romário, Filipão. Atacantes. Vamos aos atacantes. Rivaldo, do Barcelona. Luizão, do Grêmio. E Ronaldo Nazário, da Inter de Milão. Foi outro momento ruim para o Romário, porque ele provavelmente seria campeão em 98 e seria campeão em 2002. Aquela Copa do Mundo em 94 foi para mim a real Copa do Mundo, que eu me senti totalmente pronto para disputar uma Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo. Todo mundo fica à espera de Romário. Romário vai chegar ao meio-dia. Os jornalistas esperam e nada. Agora o craque está sendo aguardado para as 2h30. E nada outra vez. Com 9 horas e 1 minuto de atraso, o Romário entra na Granja Comaria, aqui em Teresópolis. A informação que nós tínhamos, Romário, que você poderia chegar entre 12 e 13 horas e às 15 horas ontem daria uma entrevista coletiva como está fazendo agora. Outra mentira. Então 80% das pessoas não foram almoçar e ficaram até as Outra mentira, isso é mentira. Essa foi a informação que bem clara que quem passou para vocês é mentira. Eu sou um cara difícil. Por quê? Porque se você escreve uma coisa que não é verdade, tu é mentiroso. E se eu falar que você é mentiroso, vai te doer. Por isso que eu sou difícil, sou autêntico, sou real, eu sou claro. Aquela era a minha Copa, que eu tinha isso comigo. Depois da porrada que a gente tomou na final da Champions, cara, sangue nos olhos. Eu tinha por obrigação de ganhar aquela Copa. Pra mim, pessoalmente. Nessa Copa, o melhor jogador do Brasil é o Romário. Acho que vai ser o Romário. Romário. E o Romário enche nossos adversários de gol. Um pouquinho de juízo pro Romário, né? Pra parar de falar bobagem e boa sorte. Ele tinha certeza que ia ser campeão. É impressionante. Ele dentro do carro, ele dentro de uma entrevista, ele falou, ó, eu vou ser campeão, nós vamos ser campeão. Se não for, o culpado sou eu. Eu brincava muito com o Romário. Eu falava, vem cá, tu acha que tu joga essa bola toda? Ele disse, não, eu não acho não. Eu jogo mais do que eu falo. Ele tinha uma autoconfiança nele que os outros não tinham. Eu queria só um sangue novo, né, pro time. Tem muito velho pro meu gosto lá dentro. Dunga não é mais jogador pra Copa. Branco, não tem nada a ver, o Gilmar. Nós estamos há 24 anos, não é não ter ganhado, é não ter chegado à final. E aquilo pesava muito, a pressão era muito grande, a cobrança era demasiada. Eu não gosto do trabalho do Parreira. O Parreira é muito previsível, essa é uma dificuldade. Nós temos ali uma função que eu acho meio redundante.
a do Dunga e a do Mauro Silva. Eles só sabem defender, eles não sabem criar. O nosso meio de campo era muito forte defensivamente. E a bola não era um time que chegava toda hora a bola. Bom, o Dunga é aquele cara injustiçado. Em 90, quando a gente perdeu, foi muito criticado. A era Dunga, onde todos nós pagamos, né? Ele muito mais. Parreira era cercado pelos jornalistas. Ele confirmou que falta um pouco de criatividade ao meio-campo da seleção brasileira e admitiu que se Zico não tivesse tido problemas no joelho, mesmo com a idade atual, ele estaria na seleção. Acho que 90% não apostaria no Brasil campeão. Existia aquele pensamento de que aquela seleção tecnicamente nem se comparava à seleção de 82, 86. Eu diria que foi um título de encantamento, né? A seleção que encantou o mundo. Era uma geração espetacular. Infelizmente, não conseguiu. A esperança maior da seleção brasileira depois de 70 era 82. Deu ruim. Porra, agora 86 vai. Deu ruim de novo. Colocaram muito durante a Copa do Mundo essa comparação. E eu fui um deles que falei, porra, os caras de 82, 86, os caras eram bons pra caralho, ninguém vai tirar esse mérito dos caras. Só que a geração perdedora, os caras não ganharam, porra. Então vocês têm que entender que a gente está disputando, ou a gente vai disputar. A gente tem condição de ganhar, os caras não tem mais, os caras acabaram. Fisicamente devo estar 60%, 70%. Inclusive devo estar 2, 3 quilos um pouco a mais. Eu acho que é até normal, porque eu e os jogadores que jogam na Espanha, nós viemos num campeonato muito estressado, onde que o campeonato foi decidido nos últimos 30 segundos, depois de quase 9 meses de competição. Nós temos aqui quase um mês para começar a Copa do Mundo e eu tenho certeza até lá eu vou estar ao mesmo nível que o resto do grupo. Eu que conheço o Romário desde os 16 anos, foi a primeira vez na minha vida que eu vi que o Romário queria ser o melhor em tudo. Primeiro pelos treinamentos. E eu, como acompanhava bem o Romário, sabia como o Romário treinava, que fisicamente o Romário não queria saber de trabalho físico. Nesse Mundial, quando começava um trabalho de calentamento, o Romário estava na frente. Quer dizer, era o primeiro em tudo. Esse período de Copa do Mundo talvez tenha sido o período que eu fui mais profissional na minha vida jogando futebol. Eu segui todas as regras e segui todas as diretrizes que foram colocadas para todos ali. Eu me concentrei 100% naquela Copa do Mundo. Você gosta de viajar na janela e talvez não estivesse sentindo bem entre milhas e reserva. Efetivamente, você não se sentiria bem viajando ali? Não, eu sempre... É uma questão minha, pessoal, eu não consigo viajar se não for na janela. Os jogadores chegaram contentes, dizendo que vão trazer o Teta para o Brasil e o voo, essa hora, já está em caminho a San José da Califórnia. Isso é uma câmera? A fera chegou, a gente vai ser teto, não tem jeito. Tá gravando? Tá gravando. Foi considerado o melhor goleiro da Itália, tomou 68 gols só. Botaram meu nome na cadeira do meio, se não me engano era o Viola, que tinham colocado na janela. E quando eu cheguei, eu falei, ô jogador, quer ir na janela? Chegou ontem. Pode ir. Valeu. Vai, Jesus. E aí? Three-time world champions Brazil have now arrived in the United States for their final training before next month's tournament. Nós saímos do aeroporto, o ônibus desceu em Los Gatos, nós fomos para uma sala de reunião, todos os atletas. Primeira coisa, discussão de premiação. E aí a gente decidiu que era melhor para todo mundo que dividisse por igual. E aí eu fui o cara que fui falar com o Ricardo Teixeira, que a gente tinha tido essa decisão. Ele em nenhum momento foi contrário a isso, ele deixou bem claro, já que é isso que vocês querem, será feito dessa forma. O cozinheiro que está aqui, ele vai ganhar igualzinho a mim, eu, Romário. Só que se eu precisar comer um ovo 2 horas da manhã, ele vai ter que fazer para mim. É claro que tinham pessoas, o Zagallo era um, por exemplo, que não era a favor dessa divisão. E aí, já que ele era minoria, tinham outros, eu não vou falar o nome porque eu não lembro, porque ele eu lembro bem. Outros também que não queriam, mas a maioria quis e a gente acabou vencendo essa batalha. Vai dar uma olhadinha na paisagem.
Na divisão dos quartos lá, a galera entendeu que era melhor ficar com o Dunga, que o Dunga era um cara que tinha muita personalidade, tinha uma ascendência grande de liderança no grupo. E a galera sabia que eu era meio piroca da ideia, então com o Dunga ali eu estava bem protegido. E é normal se formar em grupos, então tinha grupos, pessoal da religião evangélica, que ficavam mais juntos, enfim. E resolveram criar um grupo chamado Os Dinos. Dinossauro significa a galera mais velha, a galera que tinha mais responsabilidade, a galera que tinha mais atitude. Era uma galera que as pessoas respeitavam muito. Assim. Era eu, Dunga, Tafarel, Branco, Ricardo Rocha, Jorginho. Nós 6 éramos os jogadores que mais falavam, mais tínhamos liberdade e liderança dentro daquele grupo. A dor da derrota, ela te ensina muito. Então, a gente tinha essa dor da derrota, né? Então, essa experiência, os Dinos era muito forte. Uma vez a gente estava lá e houve um comentário que, olha, tem uma pressão muito grande, querem tirar o Branco, né? Quer dizer, muita especulação também. Em 94 mesmo, por exemplo, o Zagallo não queria que eu ficasse. A posição dele era bem clara. Isso dito até pelo Lídio Toledo, que era um médico. A gente sabia da importância dele. E aí os Dinos se uniram, né? Disse, não vai cortar, não. Essas decisões, a gente meio que participou diretamente delas. Tem decisões que eram tomadas por nós, vamos dizer, família vai. Teve a folga, assim, conta com a gente. Não teve, fica amigo. Tu fica em Nova York, eu fico aqui em Jerusalém. É distância completa. Mas não tem essa porra, não tem esse papo furado. A gente tem que estar focado, porque a gente, cifo. Os erros cometidos de 90, a gente não poderia cometer de novo em 94. Aí é burrice. 90 houve uma desunião da equipe. A equipe quebrou ao meio quando foram discutir premiação. A CBF não era transparente com eles naquilo que distribuía. Então tiraram a foto oficial do time antes de embarcar, tampando o patrocinador. Não ia entrar nada vindo com nenhuma matéria do Brasil, porque a gente sabia que existia uma parte da imprensa tentando colocar Bebeto contra Romário, Romário contra Bebeto, que os dois eram 2 grandes ídolos. Aí o Romário, João, tem alguma coisa do Brasil, notícia e tal? Não tem nada, joga futebol e esquece o resto. Havia uma proteção sobre ele, né? O Dunga no quarto com ele. Houve um certo planejamento dos jogadores. Esse cara é o que vai levar a gente. Para mim, a Copa de 94, ela foi a minha grande universidade, o meu curso universitário. Meus professores, Romário e Bebeto. Queria copiar tudo que o Romário fazia. Se o Romário tivesse um fisioterapeuta, eu queria o fisioterapeuta do Romário. Depois eu consegui. Se o Romário tivesse um assessor de imprensa, eu queria ter o assessor de imprensa do Romário. E depois eu consegui. Tudo que o Romário fazia me chamava a atenção. Eu fui para Holanda e não sei, quer dizer, sei porquê, mas chegou na hora lá, eu dei uma entrevista e falei que marcaria 30 gols, igualzinho o Romário falava. Eu vi algumas vezes ele falando que chegaria a ser o melhor jogador do mundo. Eu dei algumas entrevistas no Cruzeiro, no PSV, dizendo que eu chegaria a ser o melhor do mundo também. Aquela determinação, aquela autoconfiança, eu acho que eu aprendi do Romário. No amistoso contra El Salvador, Romário sente a virilha. O Romário, quando chegou na seleção brasileira, ele já chegou com um desconforto que ele trazia desde a final da Copa dos Campeões entre Barcelona e Milan. No início da Copa do Mundo, ele começou a ter um tratamento diferenciado. Ele não fazia todo o treinamento. Parte do treinamento ele fazia num campo separado. Ficou muito claro que ele se poupava de alguns exercícios para poder jogar. Ele queria jogar. Logicamente, críticas ao Romário, e ele achava que as críticas vinham da imprensa paulista, querendo arrumar um lugar para o Miller na seleção. Romário deveria voltar aos treinos com bola ontem, mas fez apenas um trabalho de alongamento e exercícios leves. Então eu fiquei preocupada porque eu nunca tinha tido aquele tipo de lesão. E já veio aquela Copa de 90 na cabeça, né? 5 treinos sem Romário. Entre os jornalistas, há no mínimo a dúvida. Se tem alguma dúvida que o Romário joga contra a Rússia?
Até agora tenho. Eu não tô vendo o Romário treinar. Esta é uma cena que sempre se repete depois de cada treino do Brasil. E todos passam por isso. Todos os mortais, é claro. Romário, uma espécie de primadona da seleção, arrumou uma maneira de se livrar da tormenta. Para falar com ele agora, os jornalistas têm que organizar uma fila e são atendidos de 2 em 2. Eu nunca tive marqueteiro, um cara que fazia o meu marketing. Eu nunca tive um cara que andasse do meu lado para falar por mim. Eu entendia que tudo que tinha que acontecer na minha vida, eu que tinha que startar isso. Quando eu queria que as pessoas soubessem de alguma coisa, eu criava aquilo para que as pessoas soubessem daquilo da forma que eu queria passar. Dizem que eu transformei, assim, mediaticamente o futebol. Eu acho que o Romário, ele começou esse meio mediático. O Romário era notícia porque jogava futebol. O Romário era notícia porque queria ir no carnaval, o que eu também copiei dele e arrumei briga com um monte de gente para poder ir no carnaval. Não copiei só coisa boa do Romário. E lá vem Romário. Mas antes dele responder aos jornalistas se joga ou não contra a Rússia, é ele quem pergunta a um repórter sobre uma matéria a respeito de seu lado pessoal. Tem que saber as coisas antes de colocar, meu irmão. Isso é falta de personalidade. Sabe que eu sou casado, tu viu o que tu colocou de mim? O que foi? O que foi? Tu é esquecido, tu não sabe? Não, eu sei que eu coloquei. O que tu colocou? Não, eu coloquei que você saiu da festa brava, que você tava chateado, que o pessoal tava que eu ganhei mal. dinheiro pra ir na festa, que eu fiquei a festa conversando com uma loira. Isso aqui é casado, meu. Tem que me respeitar, eu te respeito. Nunca fiz isso contigo? Não, eu saí... Isso é mentira tua. Tu foi safado. Não é papel de homem. Tá bom ou não? Isso não é papel de homem, tu não é homem. Na próxima vez que tu fizer, eu vou me aborrecer contigo. O início de uma Copa do Mundo cria uma expectativa muito grande. É a estreia. Se você começa mal, já vem a pressão para o próximo jogo, o Brasil começa perdendo, a pressão, se não ganhar a segunda, pode ficar fora pela primeira vez na história. A gente já conhece como é que a coisa funciona. O mais importante é que você não sentiu nada, né, Romário? Não senti nada, graças a Deus. Ontem já não tinha sentido, hoje só confirmou e eu tô pronto pro jogo. Pode ter a melhor seleção do mundo, tá? Friozinho na barriga sempre dá, e no primeiro ainda mais. A Copa de 94, estava com 9 anos de idade, né? Então acompanhei todos os jogos e era aquela alegria de poder sair nas ruas, aquela expectativa antes dos jogos, de ver a preparação para os jogos. Não tinha aula, então a gente podia ficar em casa e desfrutar bem desses momentos. Aonde no mundo você pode sequer imaginar que no dia do jogo da seleção se dê um feriado nacional, um ponto facultativo para facilitar para todo mundo ver os jogos, só no Brasil mesmo. Vila da Penha, Zona Norte, bar Roma Rio, bar do pai do Romário. A galera vai chegando aos poucos. Seu Edevair, o pai mais famoso do bairro, chega sério, um pouco nervoso, mas confiante na vitória. E o goleiro da Rússia vinha falando que não me conhecia. Não sabe quem é, nunca ouviu falar. Eu tenho certeza que aquilo ali não era falta de respeito. Era mais pra zoar o caralho. E aí quando eu fiz o gol, teve um determinado momento, eu falava em português pra ele depois do gol: tu não me conhece, agora tu vai me conhecer. Depois tu vai ver quem te fez o gol aí. Finalmente a contagem na seleção brasileira. Romário, número 11. Ele tá no ponto cego do zagueiro, né? Tanto é que a hora que o zagueiro tenta fazer o movimento para tirar a bola já tá dentro do gol já, sabe? E obviamente nós como brasileiros vibramos muito, né? Ela bateu no chão, foi o tempo certinho que eu virei o pé. Para uma estreia é o tipo de gol que dá uma aliviada assim na tensão natural, né, de uma estreia de Copa do Mundo. A gente estava ganhando de 2-0, jogo já tranquilo, e eu vou uma bola no fundo, eu vou numa cobertura e sinto. Quando eu estiquei a perna e senti a fisgada, eu falei no adutor, eu falei, tô fora da Copa. O Ricardo Rocha tinha uma liderança muito interessante, era um cara muito positivo, puxava muito o grupo, um cara engraçado, que ajudou muito o Parreira
fora de campo, e era um cara que conversava com a gente, principalmente comigo. A galera, dependendo da situação, ficava meio cabreira de falar comigo pelo meu jeito de ser meio marrento, meio explosivo, e sempre colocavam ele tinha um jeitinho de chegar daquele jeito dele. O Ricardo foi fundamental para o grupo, com a personalidade, com a alegria dele, sempre com brincadeira, lá no fundo do ônibus. Parreira, Zagallo, ó, na próxima Copa eu vou ser o assistente de vocês. E o Ricardo ajudou para que, ao lado da pressão que foi permanente e existia, ninguém fugia dela, mas ele aliviou, tornou o ambiente um pouco mais leve. Hoje tem futebol, o clássico das multidões. É o clássico da Pitomba e Rio de Jaboatão. Em pé, a bola no gramado, vai de lado a lado e lá vai Pitomba. Do meio do campo vai para um ataque que não é de Araque, lá vai Pitomba. Vai para um ataque que não é de Araque, lá vai Pitomba. Acompanhada dos pais, da filha Moniquinha e de amigos, Mônica assistiu ao jogo de olhos grudados na televisão e praticamente em silêncio. À medida que o tempo passava e nada de gols, o nervosismo ia aumentando. Romário é pra você! Demorou! Tentou o chapéu, opa! O Dunga roubou uma bola no meio de campo. Eu meio que abri assim para a esquerda, apontei para ele, ele meteu a bola. Pra você, Romário, faz essa! Gol! Eu dei 2 tapas, os caras de Camarões eram rápidos pra caralho. Quando o cara tava quase chegando, eu tive sorte de dar um biquinho ali, a bola passar por baixo do goleiro. É uma coisa espetacular, que ele tá controlando a bola, controlando o tempo do zagueiro e controlando o tempo do goleiro também para saber o momento exato de finalizar para poder fazer o gol. Ele era realmente muito especial. O que me chama mais atenção no Romário é o jeito que ele trata a bola, é o domínio, é o controle que ele tem dos movimentos. Ainda mais dentro da área, se torna tudo perfeito. Pé quente deste jogo foi a filha Moniquinha. Foi só ela se aproximar da mãe e o gol do papai Romário saiu. Vocês estão de prova, logo que ela chegou aqui o gol saiu. Acho que ela deu bastante sorte hoje. Capricha nessa, Brasil! Gol! Faz esse, Romário, é pra você! Tentou a finta, Pel chegou! Gol! Camarões não é uma equipe qualquer, tinha jogadores maravilhosos, muito bons, mas o Brasil impôs toda a sua hierarquia, toda a sua autoridade de seleção brasileira. Não deixe o futebol perder a dança, nem perder esse sorriso de criança. Não deixe o futebol perder. Bate no peito, jogue de lado, tem um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado, olhe pra gente que é essa escola. Bate no peito, jogue de lado, tem um sorriso e não pise na bola. Dê carreirinha, fique parado, olhe pra gente que é essa escola. Não deixe o futebol perder. Pode parar! Eu tinha me palavrado que eu não sairia da concentração só no dia de folga, e foi isso que aconteceu. E a gente estava liberado até tipo 9 horas da noite, por exemplo. Aí eu conheci 2 meninas muito legais. Ele, porra, passa aqui e me pega. Eu entrei numa praça que
assim, tinha a concentração, tinha meio que um lago. E a praça era depois do lago. E eu não sabia que aquela praça, não sei se outras, mas aquela especificamente, fechava em determinado momento. E aí eu estava com uma mulher lá e a praça, porra do portão, fechou a porra toda, eu não conseguia sair. Daqui a pouco eu senti que ele começou a ficar preocupado, ele, porra, dá para pular esse muro? Vai cair aonde? Você sabe nem onde nós estamos? E eu desesperado para voltar na hora para não chegar atrasado, né? E aí passou um carro da polícia, eu peguei uma pedra, joguei, porra, quebrou o vidro do carro da polícia. Os caras viram, voltaram puto pra caralho, falando aquela porrada de inglês que eu não entendia porra nenhuma. Sorte tinha um cubano, um desses policiais era cubano, e o cara era amante do futebol e por acaso me conhecia, gostava muito de mim. A gente ficou na paz, eu acabei pegando o carro, eles me deram carona até a concentração e ficou tudo certo. Ronaldinho aí. Presente. Pior, bom de bola. Não tem pra ninguém, não. Olha a imbecilidade dos caras. Nossa! México em primeiro, Irlanda em segundo e Itália em terceiro. Ela apertar uma rua. Essa terminar essa guerra, a Itália vai pro espaço. Aquele era um estádio de, não sei que futebol, o que era. O piso era de concreto, tiveram que botar placas de grama, tudo fechado, era um jogo totalmente diferente. Saiu do Aldair, contra-ataque na esquerda, dominou Anderson. Gol da Suécia! Foi um golaço do cara. Eu até que estava bem posicionado, mas a bola meio que veio picando para ele, pegou já de primeira, assim, me matou. Foi um sufoco do caralho que a gente passou. Foi talvez o jogo que a gente teve menos oportunidade de fazer o gol. Domina, gira, bem colocado o Zinho, tenta a abertura de jogada para o Romário, voltou para o Zinho, para Romário, engrenou, vai bater Romário, invadiu, atirou! Vico de novo, né? E se é um momento de dificuldade, para o Romário era mais fácil, ele rendia melhor no momento de pressão. Eu acho que eu também peguei essa herança dele de que nos momentos mais importantes a gente conseguia ficar mais tranquilo e tomar melhores decisões. Quando eu fiz o gol na semifinal contra a Turquia na Copa de 2002, naquele lance eu dei um biquinho na bola, que era a coisa mais rápida que eu podia fazer, e peguei de surpresa o goleiro e foi um golaço. E a inspiração disso, com certeza, é o Romário. A hora que você não conseguia chegar com o peito de pé ou de lado do pé, o momento era de esticar um pouco mais a perna e dar o bico. Eu sempre usei o meu biquinho, eu treinava fazendo gol de bico. Então eu tinha uma confiança muito grande de dar o bico na hora de fazer o gol. Não jogamos o que poderíamos ter jogado. O Baixinho se incomodou, né? Porque a bola não chegou como está acostumado a chegar. O nosso objetivo é ser o primeiro do grupo invicto, para não mudar nossa programação. Então o Brasil foi o primeiro com 7 pontos sem nenhuma derrota, mas a gente queria empatar e até, se possível, ganhar o jogo. Um por jogo, desse jeito, se dá para ser até artilheiro, né? Eu vim aqui para ser artilheiro, mas claro que em primeiro lugar está o Brasil. Meus gols têm sido importantes para ajudar o Brasil a passar nessa primeira fase. E a partir de agora, da próxima fase, vai ser mais difícil, que é obrigatório vencer. Em 2 horas da manhã, toca o telefone. Peixe, não estou feliz com o jogo. Pô, a gente tem que mudar, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, você já falou isso com o Parreira? A gente conversa, mas ele não olha para mim, sabe? Tinha aquela coisa entre eles. Olha que coisa maluca. Não teve nenhum momento que a gente chegou a conversar sobre isso, eu e o Parreira. O que aconteceu é que alguns jogadores vieram em determinado momento conversar comigo sobre uma possibilidade de mudança, principalmente em relação à possível saída do Bebeto. Eu passei para eles que, na minha opinião, o Bebeto tinha que continuar e a gente ia acertar. O problema não era o Bebeto, o problema é que a bola não chegava para mim e para o Bebeto. Nesse momento,
está caindo a máscara de aparente passividade que antes caracterizava os nossos jogadores. Eles resolveram impor alterações no esquema do técnico Parreira. Eu tenho informações de dentro da seleção brasileira que os jogadores estão, inclusive, com vontade de provocar uma reunião com o Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Nessa reunião, eles colocariam coisas como, por exemplo, Miller é o jogador que deve entrar, Miller é o nome mais citado pelos jogadores. Ir para o Rio de Janeiro fazer uma pré-temporada, um campeonato mundial, era uma coisa incrível, né? Então a gente estava hospedado em Copacabana, de frente para a praia, e eu lembro assim que deu uma confusão. A gente ficou mexendo com o pessoal que estava passando na rua, e a gente estava fazendo bastante barulho. E aí chegou um representante lá da seleção e o cara entrou no quarto e deu esse flagrante em mim, no Denilson e no Miller. E aí, no dia seguinte, teve uma reunião lá e decidiram me cortar e cortaram o Denilson. Por que que não cortou o Miller? Até hoje eu não consigo entender. Nós éramos 5 atacantes. Eu estava nessa situação de recuperação de lesão e quando perguntado em relação à minha situação, ele foi o único que falou que poderia ser cortado. Não é corta o Romário. Poderia ser cortado. Eu achei isso deselegante da parte dele. Não foi parceiro. Ele deu essa declaração, não foi imprensa. Foi no meio de conversa lá com algumas pessoas. Fiquei bem decepcionado com ele. Criou-se uma rivalidade. Era uma disputa por espaço com ressentimentos. O Miller aí realmente assume a condição de dizer que o Romário tinha que ser cortado e depois da Copa ele mesmo coloca isso na rede da imprensa de um modo geral, que o Romário deveria ter sido cortado. E aí eu me posicionei primeiro a favor do Bebeto e dizendo que se dependesse de mim, o Miller não jogaria. Que o Miller não merece jogar essa Copa do Mundo. Na minha opinião, na saída do Bebeto ali, quem tinha que jogar era o Ronaldo. Eu lembro muitas oportunidades onde o Romário me incentivava para que as minhas declarações fossem muito mais no sentido de que eu brigasse pela minha vaga nas entrevistas. O Romário forçou muito que isso acontecesse, publicamente, internamente, falando com todos e com Parreira. Eu lembro que eu fui dar uma entrevista, estava uma onda onde os torcedores queriam ver Romário, Bebeto e eu. Faço parte do grupo. Com certeza, se o professor Parreira precisar de mim, eu estarei pronto e entrarei e darei tudo de mim. E falei, como um garoto de 17 anos falaria, né? E ele veio conversar comigo e falou: você não pode falar assim, você tem que falar, eu quero jogar e pronto, acabou. Uma dúvida pairou sobre o pequeno campo. Raí cobrava seus pênaltis entre os reservas e Ronaldo entre os titulares. Seria essa a grande mudança que todos esperavam? Eu era o capitão, era meio que o símbolo do time, então caiu muito em cima de mim. Essa desconfiança e da opinião pública, de uma maneira geral, fez com que, olha, se desse algum tropeço ali, poderia sobrar para mim, né? Foi o que aconteceu. O time que irá iniciar a partida contra a equipe americana é a mesma equipe que começou o jogo contra a Suécia, com o Mazinho no lugar do Raí. O Raí, ele foi importantíssimo na eliminatória. Foi realmente um líder pela presença, pela personalidade. E realmente ele não conseguiu entrar naquela forma que ele esteve durante a eliminatória. Nós tivemos que fazer uma mudança, entrou o Mazinho, que deu conta do recado. O importante foi que nós não mexemos na maneira da equipe jogar, na estrutura tática do time. Before 1990, the U.S. had not qualified for a World Cup in 40 years. So it had been since Brazil in 1950 that the U.S. had ever been to a World Cup. And we qualified for 1990 World Cup in Italy. When we went to Italy, we sort of didn't fit. We had a couple of close matches, but in general, we were not good enough. And so then we had that 4-year process to prepare ourselves for 1994, because now we're home, and now we want to make sure that the world thinks that we can play.
The 1994 World Cup was more than just soccer, okay? It was a platform and an opportunity for the United States and the United States soccer culture to grow and to prove to ourselves and prove to the world that we were getting better. So that pressure was on us as a team to do well. And, you know, the soccer gods, they gave us an opportunity July 4th, what that means in the United States, against this incredible team, Brazil, in Palo Alto. And it was a magical moment. Nesse cenário, o goleiro Meola é o único ator de verdade. Depois da Copa, ele vai participar de um filme. E o que é mais difícil, Meola? Ser goleiro ou ser ator? Ser goleiro, claro, principalmente quando é preciso contracenar com o Brasil. This was our moment in the US, right? We didn't have moments in the footballing world to do something special. And I think that's how we approached the game. We thought that was a day that we could do something special. Yes, it's against Brazil, but listen, we're American, okay? We think we're the best, or we can be the best at anything. And you can call it American exceptionalism, you can call it arrogance, you can call it whatever you want, but it's a spirit that we are born with and that we take into everything that we can do. Maybe it's naive, maybe it's delusional to people out there, but I think it's what makes us a good team, and ultimately I think what makes us a great country. Era time super bem preparado, super organizado, jogadores com muita experiência, ficaram 4 anos se preparando, fizeram mais de 80 jogos amistosos pelo mundo todo, inclusive 3 jogos contra o Brasil, torneios, foram para a Europa, jogaram contra a Alemanha, contra a Inglaterra. Então era time rodado. If we prepared for the Brazil match in 3 days, we had no chance. We prepared for the Brazil match for 2 years. Sensação térmica de mais de 40 graus, era muito calor. E assim, eu sempre fui do calor. Para mim era muito calor. Então o negócio era foda. E a tensão toda que eu jogava no estádio para 80 mil pessoas, mano. USA, as bandeiras todas tremulando. Foi um jogo de muita pressão. Certainly playing on the 4th of July felt special, you know, because we felt that as Americans, it was a great day to deliver an amazing moment. And I think we felt more inspired. E eles entraram realmente com muita força, gritavam muito. It was a strange game. We had a couple of opportunities. Ball that came across the 6-yard box, and we were flying in there and diving and everything. That could have changed the game. And I felt confidence, and I think maybe that's why that moment happened, because I actually tried to put the ball between Leonardo's legs. I knew immediately that this was serious and that this was violent. I heard it, and I was 35, 40 yards away. When I get hit, I feel like a train is running through me. I felt this strong noise in my head. I couldn't feel my legs, I couldn't feel my arms. So all the movements that we see after I get hit are movements of the body that I'm not consciously making. Eu conheço o Leonardo, é meu amigo de base de Flamengo, não é violento. É claro que o movimento do Leonardo é para dar um soco, mas ele não imaginava que o que estava ali era o rosto do Taberna. You know, life became very difficult for me after that for a while. As we're walking to the tunnel, the Brazilian players are having a go at each other. They're not happy with each other. Pô, a gente com 1 a menos, um calor terrível, estádio lotado. Pô, lógico, né? Que a tensão era grande. E eu fiquei puto que eu não entrei. Entrou o Cafu, eu estava pronto. Ele ficou muito chateado com o Parreira, na realidade. Porque ele estava no banco. Eu me agarrei com ele ali, chamei ele no canto e falei, calma,
calma, tranquilidade. Ele foi se acalmando porque ele esperava entrar, mas ele vinha de uma lesão. Ele estava amarradão pensando que fosse jogar nesse jogo. Aí acabou não jogando, é natural que o cara fique puto. Uns seguram pra eles, né? Outros não. Depois dos 5 corticóides que eu tomei, das críticas que eu levei, eu queria o quê? Eu queria ser o Romário, não. When I think about Romario, I think about an artist. Romario, there's a play in the game where the ball rolls in, the one that he dribbled. He did something with his leg. Whoop. I went one way, he went the other way. Luckily, he pushed the ball a little bit too far. Man, I never saw that before, you know, and I hope I don't see it again. Normally, the way we measure good players is by how much of an impact they have in a game by constantly making plays. Yet Romario was the type of player that he would go 10, 15 minutes sometimes in a game without touching the ball. But then when he touched the ball, he would make the biggest impact of anyone. A minha bola não conseguia entrar, tive 3 vezes na cara do gol. Joguei no goleiro, joguei na trave, joguei pra fora. Aí chegou um determinado momento que eu falei, pô, meu irmão, a bola não vai entrar hoje. Foi aquela jogada que eu fiz, falei, pô, toma aí, Bebeto, faz você que tá ruim pra mim. Obviously, I was paying a lot of attention to Romario, but as soon as you focus in on Romario, then Bebeto's going to hit you. São frações de segundo que você tem que decidir naquele momento rápido, né? Se você vai mais à frente, você fica impedimento. Aí você tem que olhar o zagueiro, tem que olhar o último homem. E eu ficava olhando pro último homem e olhando para o baixinho que vinha com a bola. Então eu abri. Quando eu abri, pô, ele meteu ali, saí na cara do gol. A única maneira de fazer o gol naquele momento, né? Era no canto e rasteira, né? Porque se levantasse um pouquinho, o cara era muito grande, cara. Ele era muito forte, o Tony Meola. I'm telling you, it's painful, right? Because it felt like when you have those moments in your life where everything seems slow, although everything is really fast, this is one of those moments because when I turned around, I can still see the ball slowly going in the net. I got there. That's one of them where I wasn't late. I was there, I had the tackle, and the fucking ball goes right through my legs and into the goal. It was the most perfect, from Brazil and Bebeto's standpoint, the most perfect pathway to the back of the net. And it killed me. Era uma seleção que todo mundo, pô, era um amor assim muito grande um pelo outro, sabe? Tanto quando eu fiz o gol, eu falei, ó, Baixinho, eu te amo. Eu te amo foi do caralho. Ele falou pra mim, eu te amo. Eu falei, eu também. E a gente se amava mesmo, principalmente dentro do campo. O Bebeto foi um cara muito importante na minha história no futebol. Aí foi uma gozação danada. Pô, o Bebeto vai dormir com o Romário, né? As esposas ficaram até com ciúme ali. Aí o Bebeto era no quarto comigo, né? Eu falei, você quer que eu chame o Romário pra dormir aqui contigo? Eu saio e tal. Eu disse, pô, durmo com o maior prazer, rapaz. Meu parceirão, meu irmãozão. Pô, o nego ficou zoando pra caralho. Mas, pô, foi um eu te amo verdadeiro, isso que vale. When the whistle blew and the game was over, and we not only lost to Brazil, but our World Cup was over. The adventure and the magic was over. America's World Cup is over, but they can be proud of the way they performed today. Now that I'm older, I look at it was an honor to be on the field with those players. I get chills when I think about it, right? Because those are some of the greatest players in world football. Tears on Independence Day for the American players. They have taken their country into a new era. And ultimately, if you're going to lose to a great team and lose to great players. And we did. And it was July 4th, and it was a beautiful day. And even in that loss, we won.
Aquelas oitavas de finais contra os Estados Unidos realmente foi foda. Foi uma pica generalizada. O Miller reclamou, o Léo foi expulso. Uma tensão danada, né, cara? O Brasil não apresentou ainda o futebol que tem que ser apresentado pelo nosso nível. O momento mais tenso da Copa foi aquele. Achei que o Cafu ia dar mais velocidade, aproveitar, preencher mais aquele espaço, e eu acho que a mexida foi certa. Eu tava puto, o Branco tava puto, tá geral puto. Você considera que hoje foi um sufoco? Foi um sufoco. A gente foi um jogo difícil, como a gente esperava. Mais uma vez eu falo que a gente tem que pensar pra frente, tem que ter mentalidade de Brasil. O Brasil contra os Estados Unidos, mesmo com todo o sufoco, tem que sair daqui 3-4-0. Quando eu entrei no quarto, ele começou a me xingar. Porra, tu e Parreira são 2 merda, tem que botar mais um atacante. A bola não chegava, tinha que reclamar. E eu queria falar e não deixava. Reclamei pra caralho. Aí eu deixei ele falar. Quando ele desabafou, eu digo, ó, agora quem vai falar sou eu, irmão.